Boa noite, Matheus, boa noite todo mundo. Meu nome é Pedro, como o Matheus já apresentou, sou hematologista, sou clínico, também preceptor da residência de hematologia. E a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre anticoagulação na gestação. É um tema muito amplo, a gente tentou condensar em duas aulas, mesmo assim, talvez fique um pouco apertado, a gente pode combinar outras aulas, se for o caso. Eu estou com o chat aberto aqui do lado no telefone, então, quando vocês tiverem alguma dúvida mais pontual, pode parar a aula, que a gente às vezes é mais fácil esclarecer durante a abordagem do assunto do que voltar lá na frente. Mas fiquem à vontade para a gente conversar. Mais interessante que seja um debate para a gente poder tirar dúvida. É um assunto muito controverso em vários aspectos, então a gente vai tentar estabelecer algumas coisas dentro da evidência, melhor evidência disponível. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as indicações. Quando anticoagular um paciente? É, a primeira coisa que a gente precisa fazer vai ser a gente é, dividir os nossos pacientes. Então, a gente vai ter dois tipos de pacientes. Os pacientes que já têm uma indicação de alguma tromboprofilaxia durante a gestação. Então, por exemplo, aqueles pacientes portadores de FA, aqueles pacientes com alguma válvula que mantém indicação de tromboprofilaxia, ou algum paciente com trombose prévia. Nesse caso, às vezes nem tromboprofilaxia, manter uma anticoagulação permanente nesses pacientes. É, e a gente vai pensar nos outros pacientes, um segundo grupo de pacientes, aqueles pacientes com uma indicação apenas durante a gestação de manter uma tromboprofilaxia, como, por exemplo, os pacientes com trombofilias, os pacientes com doença falciforme e os pacientes com SAF. Então, nessa aula, a gente vai falar um pouquinho sobre trombofilia, vamos pincelar um pouquinho sobre SAF. O tema SAF é um tema bem extenso, então a gente não vai esgotar o tema aqui, a gente vai falar algumas coisas. E a gente vai deixar falciforme para alguma outra oportunidade, por ser um tema bem separado dessas outras coisas. Então, por que que a gente tem que falar disso? Por que que se usa anticoagulante na gravidez? Por que que a gente tem essa demanda? Então, a gente sabe que a gravidez é um estado pró-coagulante. A gente tem bem documentado já que existe um aumento de alguns fatores de coagulação, principalmente fibrinogênio, os fatores 2, 7, 8, 10 e 12, e essa variação vai de 20 a 200%. Então, a gente tem vários estudos, esse aqui é um estudo da Journal of Thrombose and Hemostasis, que a gente vê, por exemplo, um aumento da protrombina durante o tempo de gestação, havendo a queda depois do parto. Do mesmo jeito, os produtos solúveis da fibrina e os dedímeros. O dedímero, então, mostrando que é fisiológico durante a gestação a gente ter um aumento dos produtos, dos fatores pró-coagulantes, justificando o risco aumentado de trombose durante a gestação como um fator isolado, sem nenhum outro fator associado. A gente tem também a redução da proteína S. Isso é uma coisa bem importante da gente frisar. É fisiológico durante a gestação a gente ter uma redução da proteína S. Isso aqui é um outro artigo da Journal of Thrombose and Hemostasis mostrando que nos pacientes fisiológicos, aqui os pacientes que tiveram algum evento adverso, aqui que não tiveram, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, a gente sabe que mesmo nos pacientes que não têm nenhum considerado grupo controle, esse nível da proteína S é bem diminuído na gestação dos dois grupos. É, então, dosar proteína S durante a gestação não é uma coisa legal, porque a gente sabe que os níveis de proteína S estão diminuídos fisiologicamente durante a gestação. Então, a gente sabe que tem esse aumento dos fatores pró-coagulantes, uma redução das proteínas de anticoagulantes, principalmente a proteína S. Existe uma redução também da antitrombina 3. Essa redução é pouco significativa, ela não chega a ser um importante fator anticoagulante na gestação, é uma redução em torno de 20%. E a gente tem redução também dos produtos da fibrinólise, também não tão significativo quanto a gente tem do aumento dos fatores pró-coagulantes e a redução da proteína S. Então, estou falando algumas coisas de hematologia. Se vocês tiverem alguma coisa de dúvida da cascata de coagulação, vocês param, a gente pode esclarecer algumas coisas também. Então, a gente tem na gravidez o aumento dos fatores pró-coagulantes e, concomitantemente, uma redução dos fatores anticoagulantes. Então, dividindo aquele grupo de novo. Os pacientes que já têm indicação de usar anticoagulação, a gente não vai falar muito deles aqui hoje. Então, a gente tem que falar como usar, como é que a gente vai usar esses métodos anticoagulantes nesses pacientes. A gente vai falar como a gente faz uma transição desses pacientes. A gente vai falar um pouquinho da heparina não fracionada, falar um pouquinho da heparina de baixo peso molecular, falar um pouquinho dos DOACs,
falar um pouquinho também do AS. Então, isso tudo vai ser falado na próxima aula, como a gente vai falar um pouquinho sobre o manejo disso, tanto durante a gestação quanto durante o puerpério. Então, hoje a gente vai se ater um pouquinho nesse quadrinho aqui, que é quando indicar desvio ao desfecho materno-fetal durante a gestação. Então, quais são os pacientes que vão se beneficiar, quem que vai se beneficiar, por que que vai ser esse benefício e quando que a gente deve pesquisar. Então, a gente vai começar num tema talvez mais espinhoso, um tema que existe uma interface grande da gente, da hematologia, com a GEL, que são as trombofilias hereditárias. É um tema que tem muita controvérsia, a gente vai passar por alguns artigos, alguns estudos, mas sabendo que algumas coisas não são consensuais. Então, quais são as trombofilias? Então, a gente primeiro precisa definir quem que são essas trombofilias hereditárias. A gente vai dividir elas aqui, historicamente e epidemiologicamente, em dois grupos. Quem que são as trombofilias de alto risco e quem que são as trombofilias de baixo risco trombótico. Então, quem que vão ser as trombofilias de alto risco? É a deficiência de angitrombina 3, o fator 5 de Leiden em homozigose, a mutação da proteína, aqui notadamente a mutação G2021-0A, e a dupla heterozigose, ou seja, quando eu tenho uma heterozigose da mutação do gene da protrombina e uma heterozigose do fator 5 de Leiden. Então, essas são as chamadas trombofilias de alto risco. Então, repetindo, a deficiência de angitrombina 3, o fator 5 de Leiden em homozigose, a mutação da protrombina em homozigose, ou quando a gente tem uma dupla heterozigose. O que a gente vai chamar de baixo risco? A gente vai chamar de baixo risco o fator 5 de Leiden em heterozigose, a mutação da protrombina em heterozigose e as deficiências de proteína C e S. Como vocês viram que a gente nem colocou aqui no slide, e a gente vai até falar um pouquinho bem rapidamente lá para frente, durante muito tempo considerou-se como trombofilias a mutação da PAI, que é o fator ativador de plasmidogênio tecidual, e da metiltetridofolato redutase. A gente já viu em vários estudos que isso não tem correlação clínica, não existe alteração de desfecho clínico, tanto desfecho materno, quanto desfecho fetal, quanto desfecho pensando em TEV, em investigar. Então, não são consideradas trombofilias, isso já há um certo tempo, tanto nos consensos de ginecologia e obstetrícia, quanto nos consensos em hematologia e no consenso da CHEST, não são consideradas trombofilias, não tem um aumento do risco. São mutações extremamente comuns e prevalentes na população, então por isso, durante um tempo, se associou que essas mutações pudessem estar alteradas a desfecho trombótico. Mas hoje a gente não tem mais por que falar delas como trombofilias hereditárias. Então vamos pegar esse estudo aqui. Esse estudo é um estudo que foi publicado na ASH em 2011, um estudo não tão recente, mas para a gente ter uma noção da prevalência na população e do risco de trombose. Então a gente tem aqui algumas delas: a deficiência da antitrombina, a proteína C, a proteína S, o fator 5 de Leiden, a mutação da protrombina, a 2021-0A. A gente colocou aqui, então não vou falar, não vou deixar isso aqui para o próximo pedacinho da aula, então vamos até nas 5 que a gente está conversando aqui. Então, qual que é a prevalência dessas mutações na população? Então, a gente sabe que a maior prevalência a gente tem do fator 5 de Leiden, seguido pela mutação da protrombina. E aqui a gente vai ver uma diferença no risco de primeiro evento trombótico. Aqui eu não estou falando especificamente sobre a gestação, estou falando na população geral, qual que é o risco de trombose associado a essas mutações. Então, a gente tem... Peraí que estão falando que travou os slides. Eu não estou passando slide, não, estou no mesmo slide. Vocês estão vendo? Tá no slide quem são? Não, estou numa tabelinha. Não, tá, então tá travado mesmo. Então deixa eu Mas- tirar aqui e voltar só um Isso. pouquinho. Apareceu a tela de novo? Apareceu. Voltou? Peraí que ainda não. Você colocou em tela cheia? Aí, Coloquei. agora voltou. Deu certinho. Tá, tem uma Certinho. tabelinha, né? Qualquer coisa vocês vão me dando notícia. Pra gente não ficar falando sozinho. Então a gente vai separar esse quadrinho aqui. Isso aqui a gente vai estar falando das RAF, não vou falar disso aqui agora. E a gente vai se ater a essas 5 alterações que a gente tem aqui. Então, como a gente está vendo aqui, o fator 5 de Leiden é o mais prevalente na população e a mutação da protrombina seguido como a segunda mais prevalente na população. Esse estudo aqui não foi um estudo especificamente obstétrico, é um estudo da população geral,
falando do risco de trombose associado a essas trombofilias, para a gente começar a entender por que anticoagular ou não esses pacientes. Então, vocês vão ver que a gente vai falar aqui do lado do risco relativo ao primeiro evento e o risco relativo à recorrência. E o risco obstétrico aqui embaixo. E então, vamos lá, vamos pegar, a gente vai entender primeiro nessas duas primeiras linhas para entender um pouquinho. Então, quando a gente vê aqui, por exemplo, o risco relativo ao primeiro evento, ele, no geral, ele é muito maior do que o risco para recorrência. Vocês conseguem entender por que que a gente tem um risco associado ao primeiro evento e o motivo de a gente não mais investigar o paciente quando ele já tem uma trombose? Então, o que que é? Quando o paciente já tem uma trombose, ele já tem um risco de recorrência independente dele ter uma trombofilia ou não. Pelo simples fator do paciente ter tido uma trombose, ele já passa a ter um risco muito mais aumentado. Então, ele não tem mais um risco associado à trombofilia, ele tem um risco associado ao primeiro evento. Nos vários estudos que avaliaram risco, fatores de risco de recorrência de trombose, é, a trombose, um dos principais fatores de recorrência é o paciente já ter tido uma trombose antes. E mostrou-se que a recorrência não está relacionado à trombofilia. Então, a gente já bem esquematizado que a gente não tem um risco associado à trombofilia, e sim a eventos prévios. A gente vai guardar essa informação para a gente usar nos eventos obstétricos daqui para frente. Então, vamos tentar entender, então, por exemplo, se a gente sabe que um paciente com fator 5 de Leiden tem 7 a 5% de trombose a mais, ou mutação da protrombina, por que que a gente não anticoagula todo o paciente, ou então por que que a gente não faz uma anticoagulação profilática para todo mundo, ou dose profilática para qualquer paciente? Então, primeiro vocês viram que a taxa na população não é 100%, então por isso que a gente não tem que anticoagular todo o paciente. E, além do mais, a gente precisa falar um pouquinho sobre o potencial de trombose. Então, aqui a gente está falando sobre a idade do paciente. Então, essa reta laranja aqui é sobre o potencial de trombose do paciente. E esse potencial de trombose vai aumentando ao longo da vida. A gente sabe que a idade é um fator de risco para trombose. E vamos colocar essa linha aqui como limiar do trombose, que quando esse paciente ultrapassa essa linha, a gente coloca que o paciente trombosou. Então, fisiologicamente, nenhum paciente trombosa ao longo da vida. Então, vamos pegar um paciente onde o risco dele é um fator 5 de Leiden. Então, esse risco, ele é perene ao longo da vida do paciente. Então, quando a gente soma essas duas curvas do fator 5 de Leiden e do potencial de trombose que qualquer paciente tem, a gente também chega numa curva aqui, que é essa curva azul, que também está abaixo do potencial de trombose dos pacientes. Então, pelo simples fato do paciente ter o fator 5 de Leiden mutado, isso não automaticamente gera uma trombose no paciente. Então, isso explica por que que eu não vou anticoagular todo paciente que tem fator 5 de Leiden mutado. Porque a somatória desse fator não faz o paciente trombosar. Eu preciso de alguma coisa a mais para a gente fazer esse paciente trombosar. Então, vamos lá aqui pensar de novo. Peraí. Então, vamos pensar aqui uma situação hipotética. Então, a gente tem um paciente que tem o fator 5 de Leiden mutado, que se não acontecesse nada na vida dele, ele não ia trombosar. E aí esse paciente era uma paciente do sexo feminino que começou a usar o anticoncepcional oral de estrogênio e aquilo aumentou também o limiar de trombose daquele paciente. Mas mesmo assim, se a gente fosse seguir essa linha aqui, esse paciente talvez não iria trombosar. E a gente ia conseguir ficar com esse paciente sem fazer a profilaxia para trombose e poderia usar o anticoncepcional oral sem aquilo significar trombose para o meu paciente. Quando eu adiciono um outro fator pontual, por exemplo, aqui nesse quadro, foi uma cirurgia de quadril. Nesse caso, quando a gente vai somando os potenciais de trombose desse paciente, a gente ultrapassa o potencial trombótico desse paciente e a gente evolui clinicamente com uma trombose. Então a gente começa a entender o porquê que a gente tem que pensar em eventos associados a fatores de risco. Então, por isso que eu não preciso anticoagular todo paciente com fator 5 de Leiden. Mas como a gente estava falando, a gente tem uma paciente, por exemplo, com a deficiência de antitrombina 3, que é um pouco maior, como a gente viu naquele slide lá atrás, que de clara, talvez ela não iria trombosar. Quando a gente associa a gravidez, que é um estado pró-coagulante, durante esse período, esse paciente provavelmente ia apresentar um quadro de trombose. Então, por isso que durante a gravidez, eu vou ter que agir com o meu anticoagulante
para descer com esse potencial trombótico aqui para baixo e evitar que meu paciente trombose durante a gestação. Então, sobre essa somatória de potenciais que vai justificar o uso da anticoagulação em alguns pacientes com algumas mutações. Então, a gente vai falar um pouquinho primeiro sobre o risco materno, sobre dois desfechos diferentes, né? O risco materno, ou seja, o risco da mãe trombosar, e falar sobre o risco fetal. O risco de evento trombótico das pacientes gestantes é realmente aumentado nas portadoras de trombofilia. Mas a gente precisa entender que isso, de novo, não é um fator isolado. Então, a gente pegou esse estudo aqui, que é um estudo do Jornal de Ginecologia. Eu vou mandar os artigos todos para vocês ao final. Então, a gente pega, por exemplo, um paciente com fator 5 de Leiden mutado em homozigose. A gente sabe que a probabilidade de trombose daquele paciente durante a gestação e puerpério chega de 1,5%. Ou então, aquele paciente com uma heterozigose, olha como é que é bem mais baixo. Por isso que a gente classificou esse paciente como um baixo risco. Ou então, a gente falando aqui sobre antitrombina, se ela for uma deficiência importante, clinicamente significativa, durante a gravidez, esse paciente também tem um risco aumentado. Olha como é que é importante, guarda esses valores, quando a gente associa outros riscos do paciente. Principalmente o grande fator de risco, que é o paciente já ter tido uma trombose antes. Quando o paciente já tem uma trombose antes, principalmente se ela é uma trombose recorrente, a gente tem o quê? Um risco bem aumentado de trombose. Então, nesse paciente, eu faço muito sentido eu pensar em anticoagular todo paciente com trombose recorrente prévia e que tem uma mutação em homozigose do gene do fator 5 de Leiden. Ou então, por exemplo, um paciente só dele ter um TEV idiopático, mesmo que ele não tenha mutação nenhuma, esse paciente também tem um risco grande de ter uma trombose. Atualmente, a gente já até nem tira a anticoagulação desse paciente. E se a gente tiver mutações, esse risco sobe mais ainda. Então, isso aqui contribuindo para aquele raciocínio que eu estava mostrando antes, que trombosar é uma questão de acúmulo de fatores de risco. Então, eu vou acumulando uma mutação junto com um paciente que já trombosou ou um paciente que tem uma história familiar, que também são fatores de risco importantes. Então, é por isso que a gente vai cair nesse quadrinho aqui. A gente vai separar, então, as trombofilias de acordo com alguns fatores aqui importantes. Então, mais destacado aqui, a gente tem as trombofilias de alto risco, que, repetindo, são a homozigose para o fator 5 de Leiden, a homozigose para a mutação da protrombina, a dupla heterozigose ou a deficiência de antitrombina 3. Esses pacientes, então, com trombofilias de alto risco, se tem história familiar positiva ou história pregressa, são pacientes de altíssimo risco de evento trombótico durante a gestação. Quem que são os pacientes de risco intermediário a alto? São os pacientes com isoladamente trombofilia de alto risco, que a gente acabou de falar, ou os pacientes com trombofilia de baixo risco e história familiar ou pregressa positiva. Então, esses pacientes são o que a gente chama de risco intermediário, que eles não são tão alto risco como os outros pacientes. E os pacientes com trombofilia de baixo risco, sem história familiar ou história pregressa, são pacientes de muito baixo risco que muito provavelmente não vão se beneficiar, que é o que a gente vai mostrar nos estudos agora. Esse aqui é o TIPS, então, que é um estudo multicêntrico, até conduzido pelo Wells, que é o Wells da TEP, é um estudo do Canadá, multicêntrico, mas comandado pelo Wells, no estudo canadense. E o que a gente que é pontuado, bem importante, é um estudo grande, avalia uma série de coisas, e ele coloca aqui dos 292 pacientes com trombofilia, 40% desses pacientes que tiveram uma trombose durante a gestação, eles tinham uma coisa importante, que era um membro da família de primeiro grau com trombose ou então uma história pregressa. Então, foi o principal fator de risco nos pacientes com trombofilia que trombosaram durante a gestação, foi o paciente ter uma história familiar de primeiro grau ou uma história prévia de trombose. Ao mesmo tempo, esse outro estudo, um estudo australiano, mostrando desfecho em pacientes de baixo risco, e aqui até onde surge a questão de não usar o gene da metil para avaliação, a gente via que não tem desfecho clinicamente significativo nenhum, assim como outros genes menos importantes, como a proteína C e S. Então, são pacientes que não têm alteração de desfecho, entrar com anticoagulação profilática nesse paciente, porque são pacientes considerados de baixo risco se eles não têm história familiar ou história pregressa. Sobre o risco fetal.
Aqui a gente tem um pouco mais de discordância, principalmente pelo estilo do estudo, mas as recomendações tanto da Sociedade Americana de Ginecologia e Obstetrícia quanto da Sociedade Americana de Hematologia são bem consoantes sobre que o risco fetal eles colocam como unlikely, que não, a gente não tem tanto substrato. Então não existe hoje um grande substrato para que trombofilia seja categorizada sob um grande risco de desfecho fetal. A gente tem alguns estudos pequenos apenas no paciente de alto risco. Então vamos lá para esses estudos para a gente ver. Eu vou mostrar primeiro dois estudos prospectivos, depois vou mostrar um estudo retrospectivo. Então, nesse primeiro estudo prospectivo, a gente tem a relação do fator 5 de Leiden mutado com o desfecho materno e fetal, e aqui nessa tabelinha, o desfecho fetal, falando sobre perda fetal, pré-eclâmpsia, a interrupção da gestação, e a gente tem aqui os pacientes que tinham fator 5 de Leiden mutado e os pacientes que não tinham fator 5 de Leiden mutado. E como a gente pode ver que não teve diferença de risco relativo comparando os dois grupos. Então, um estudo grande, um estudo publicado até pelo Colégio Americano de Ginecologia e Obstetrícia, mostrando que não tem desfecho materno-fetal nesse estudo prospectivo no fator 5 de Leiden, que é uma trombofilia de alto risco. Falando sobre a outra trombofilia de alto risco, a mutação do gene da protrombina, um estudo também do Colégio Americano de Ginecologia e Obstetrícia, mostrando também parecidos os mesmos desfechos materno-fetais, e a gente vê aqui nos pacientes com mutação do gene da protrombina e aqui nos pacientes sem mutação do gene da protrombina. E onde a gente observa aqui que, de novo, a gente não teve diferença de risco relativo clinicamente significativo para nenhum evento materno-fetal. Então, nos estudos prospectivos, a gente viu que a presença de mutações, tanto no gene da protrombina quanto no fator 5 de Leiden, não carrearam risco de desfecho fetal adverso. Então, de onde que vem aquele burburinho todo sobre risco de trombofilia e abortamento, falando nas trombofilias hereditárias? A gente vê nos estudos retrospectivos. Esse aqui é um estudo da British Journal of Hematology e a gente coloca aqui o risco associado aqui é uma meta-análise de vários estudos, então uma meta-análise de estudos retrospectivos, então uma análise temática de estudos retrospectivos, que mostra ao final na linha, eu cortei o gráfico, mas na parte de cá do gráfico está mostrando que aumenta o desfecho se o paciente tem trombofilia. Então, nesses estudos retrospectivos, quase todos cruzando a linha do 1, tanto para fator 5 de Leiden em homozigose, quanto mutação da tetrametiltrifolato, antitrombina, proteína C, proteína S, estudos ruins, mas que todos tendiam a um benefício benefício não, um risco maior do desfecho fetal nos pacientes com trombofilia. E aí, então como é que a gente fica? Nos estudos prospectivos, não tem mudança de desfecho. Nos grandes estudos prospectivos, não teve mudança de desfecho nenhum. Nos estudos retrospectivos, a gente viu uma mudança de desfecho quando tinha trombofilia. Como é que a gente fica, então, nessa história? A grande recomendação das sociedades e do colégio é que isso seja um risco associado ao viés dos estudos. Então, quando a gente tem essa análise de estudos retrospectivos, a gente está fadado a não saber as outras situações que levaram a esse desfecho fetal adverso, que pode ter interferido no estudo. Que um estudo prospectivo a gente consegue controlar através da randomização do estudo, não randomização porque não foi interferido, mas nas outras comorbidades que as pacientes tinham para análise por comorbidade. Então, resumindo, então, o que a gente tem desses estudos, tanto do Colégio Americano de Ginecologia e Obstetrícia, quanto da ASH, que é a Sociedade Americana de Hematologia, a gente vê, então, quem que são os pacientes que a gente vai investigar? São mulheres com idade reprodutiva e história pregressa de tromboembolismo venoso, não provocado ou provocado, principalmente se for associado a hormônio. Então, nessas pacientes onde eu tenho idade reprodutiva e história pregressa de TEP não provocado ou provocado, eu estou autorizado a investigar a trombofilia nessa paciente em idade reprodutiva. A grande questão que existe uma certa dúvida nessa recomendação é porque, pelo simples fato dessa paciente já ter uma trombose não provocada, essa paciente já tem, independente do status trombofílico dessa paciente, uma indicação de tromboprofilaxia durante a gestação.
Então, você pode investigar, mas isso não vai mudar a sua conduta nessa mulher que já teve uma trombose, tá? Nas mulheres assintomáticas, ou seja, nas mulheres que não tiveram uma trombose previamente a... Dois segundos. Nas mulheres assintomáticas que não tiveram trombose, que estão com planejamento gestacional, quem que você vai investigar? São as mulheres com história familiar de tromboembolismo venoso na familiar de primeiro grau, com menor de 50 anos, e paciente que tem história familiar de trombofilia de alto risco. Repetindo, são aquelas que a gente falou. Mutação da protrombina, fator 5 de Leiden e deficiência de antitrombina 3. Então, pela recomendação das duas maiores sociedades, baseado nos estudos, esses são os pacientes que vão ter benefício de investigação. Então, como investigar? O que a gente vai dosar nas pacientes que a gente vai investigar? Primeiro, a dosagem de antitrombina 3, a dosagem de proteína C e S, lembrando de proteína S livre, a mutação da protrombina e o fator 5 de Leiden. Esses dois exames são exames genéticos e esses dois exames são exames moleculares que vão dosar a quantidade mesmo dos fatores. O que é muito importante? A paciente não deve estar gestando quando a gente estiver dosando, principalmente esses dois. Isso aqui não vai mudar, né? Porque são fatores genéticos, então isso aqui não vai fazer diferença para isso daqui. Mas na paciente gestante e no paciente usando anticoagulação, não se deve dosar antitrombina 3, nem dosar proteína C e S, porque isso vai estar alterado. Você pode mudar a sua conduta baseado no exame bem falso, com as dosagens bem alteradas. Então, não se dosa antitrombina 3, proteína C e S, nem na gestante, nem no paciente usando anticoagulação. Sobre, então, a perda fetal. Então, não há recomendação, nenhuma evidência forte para screening rotineiro, nem uso de anticoagulação nesses casos. Então, uma recomendação, mas a gente sabe que não é todo mundo que segue essa recomendação por causa desses estudos retrospectivos. Mas, formalmente, não há recomendação nem evidência forte para screening de trombofilia nos pacientes com perda gestacional. O objetivo, então, desse screening é diminuir o desfecho materno, tá? Deu para entender essa parte? Então, vamos lá. Então, como que a gente vai fazer esse screening? Então, de onde que vem essa recomendação do uso de anticoagulação não ser benefício nos pacientes com a trombofilia para perda fetal? Então, essa aqui é uma meta-análise publicada na Blood, uma meta-análise bem importante, comparando os pacientes com heparina de baixo peso para prevenir a perda gestacional nas mulheres com trombofilia hereditária, que é o que a gente está falando. Então, a gente tem aqui que esse estudo não mostrou benefício em usar a heparina de baixo peso para as pacientes nos estudos multicêntricos randomizados. Então, não existe recomendação nem evidência para se fazer trombofilia, anticoagulação para os pacientes com trombofilia. Isso não teve impacto em desfecho materno-fetal. Não teve impacto, então, nem em investigar, nem na intervenção que foi a heparina de baixo peso molecular. Então, voltando aqui, a gente não tem recomendação nem para screening, nem para o uso rotineiro de anticoagulação nesses casos. Então, revisando tudo que a gente falou sobre trombofilia hereditária, a gente tem que investigar principalmente pacientes de alto risco. A gente tem que, o objetivo nosso é sempre proteção materna. Então, o que a gente tem nos desfechos e evidência robusta para isso é prevenção de desfecho trombótico para proteção materna. A gente não tem benefício para screening fetal, para desfecho fetal, nem tem benefício do uso de anticoagulação para desfecho fetal. Então, revisando isso aqui que a gente tem de trombofilia hereditária. Antes da gente passar para o próximo tópico, vocês querem esclarecer alguma dúvida sobre trombofilia hereditária? A gente vai passar para falar sobre SAF. Beleza? Então, depois no final a Acho- gente. Oi, pode falar. Não, acho que a gente pode deixar para o final. Não, aqui tem uma dúvida. Essa ausência de evidência para desfecho fetal leva em conta uma única perda ou abortamento de repetição? Os dois desfechos foram avaliados, tanto na meta-análise publicada na Blood em 2017, quanto nos dois estudos prospectivos do fator 5 de Leiden e na mutação da protrombina, que não encontrou benefício tanto em perda de repetição quanto em perda isolada. Então,
não tem evidência para as duas coisas, tanto para repetição quanto para perda única. Acho, acho que a gente pode deixar então para o final o resto. Então, vamos lá, passar um pouquinho sobre SAF. Antes da gente falar um pouquinho sobre a parte gestacional da SAF, vamos lembrar, então, como é que a gente diagnostica a SAF. Esse aqui é o consenso de SAF, publicado na JTH em 2018, foi uma revisão do consenso de SAF, usando os critérios publicados em Soporo e depois atualizados em Sydney. Então, esse aqui é a classificação e o diagnóstico mais recente de SAF. Então, isso aqui é a tabelinha do próprio estudo, vou traduzir isso aqui um pouquinho mais fácil. Então, vamos lá. Como é que a gente diagnostica a SAF, então? A gente tem que ter um evento clínico mais um evento laboratorial. Então, quem que são os eventos clínicos? Os eventos clínicos é uma trombose vascular, podendo ela ser arterial ou venosa, comprovada por imagem. A gente sempre tem que ter uma imagem dessa trombose, não vale, eu acho que o paciente teve TVP, eu acho que ele teve TEP, a gente tem que ter comprovação de imagem para diagnosticar a SAF. Dos eventos obstétricos, a gente tem um ou mais eventos com mais de 10 semanas, um ou mais eventos com mais de 34 semanas com evidência de insuficiência placentária, e todos esses aqui a gente tem que ter ultrassom com morfologia fetal normal, e mais 3 eventos com menos de 10 semanas. Então, qualquer um desses critérios obstétricos também entra no diagnóstico de SAF. Então, a gente precisa de um critério clínico, que pode ser qualquer um desses, e um critério laboratorial. Quais são os 3 critérios laboratoriais que devem ser testados? O anticoagulante lúpico, lembrando que sempre devem ser testados 2 métodos, pelo menos um deles sendo veneno de víbora, o mais comum do outro é a tromboplastina, a sílica também pode ser usado, são os 3 mais comuns, sempre um deles tem que ser veneno de víbora. E esse exame tem que ser repetido em 12 semanas e tem que manter positivo o mesmo anticoagulante lúpico já positivado. Então, eu só fecho o SAF com 12 semanas de repetição do exame laboratorial. Anticoagulopina. Então, anticoagulopina IgM e IgG. Então, lembrando que IgA não faz diferença nenhuma, não tem nenhum estudo com IgA, não adianta dosar IgA de anticoagulopina. Às vezes a gente vê um monte de gente pedindo isso, não tem estudo para isso, é só IgM e IgG. Título pelo menos moderado, baixo título, então não é diagnóstico, a gente precisa de título moderado. E, de novo, repetido com 12 semanas e persistência dessa anticardiolipina positiva. Ou anti-beta-2 glicoproteína 1, IgM ou IgG de novo, IgA não vale. Título pelo menos moderado também, com intervalo de 12 semanas e persistência positiva. Então, para fechar o diagnóstico de SAF, eu tenho que ter um evento clínico, podendo ser qualquer um desses, e um evento laboratorial, lembrando do intervalo de 12 semanas e a persistência do mesmo método nos 2 estudos. Tá bom? Então, vamos lá. A gente tem muita coisa de SAF, eu particularmente gosto muito de SAF, acho uma doença bem mais estudada e que tem bem mais substrato para a gente poder falar. A gente sabe que a gente tem uma série de estudos mostrando do risco aumentado de desfecho obstétrico, desfecho materno, desfecho fetal nas pacientes com SAF. Então, por exemplo, a gente já sabe que paciente com os 3 anticorpos positivos, que tem anticoagulante lúpico, anticardiolipina e anti-beta-2 positivo, são pacientes de muito alto risco para desenvolver evento tanto obstétrico quanto evento trombótico. Então, são os pacientes que a gente chama do triplo positivo, que é muito grave, que tem um alto risco. A gente sabe que as pacientes que têm persistência de IgM positivo em alto título, mesmo que elas não tenham evento, são pacientes de muito alto risco para desenvolver evento obstétrico e trombótico. A gente sabe, por exemplo, que a paciente que já teve um evento arterial ou venoso, que nunca teve uma gestação, tem uma chance muito maior de ter um evento obstétrico do que o paciente que só teve o quadro laboratorial. Então, a gente tem uma série de estudos, não vou ficar falando tudo sobre SAF, é uma coisa muito ampla, inclusive se um dia a gente quiser discutir só SAF, vale super a pena que tem muito mais evidência. Então, como é que a gente vai tratar? A primeira coisa que a gente vai tratar a SAF é que a gente vai tratar o quadro que o paciente teve. Então, por exemplo, se o paciente teve uma trombose venosa, eu vou tratar a trombose venosa como uma trombose venosa, com indicação de anticoagulação plena por tempo indeterminado. Se o paciente teve uma oclusão arterial e tem indicação, por exemplo, de dupla antiagregação, eu vou usar a dupla antiagregação por tempo indeterminado. Então, o que a gente vai fazer no paciente com tromboembolismo venoso? A gente vai manter a anticoagulação plena como evidência 2C para fazer isso durante a gestação. Se o paciente tem uma perda fetal maior de 10 semanas ou
mais de 3 menor que 10 semanas, a gente vai ter AS e heparina de baixo peso, eu vou passar isso com calma. E se for só laboratorial ou um evento antes de 34, só AS. Então vamos lá. Primeiro, de onde que veio essa evidência aqui, ó? Ah, lembrar de uma coisa importante. DOAC não deve ser usado na SAF. Nem no paciente que não está gestante, muito menos está gestante, né? A gente sabe que os DOACs são pequenas moléculas, elas passam a barreira placentária, e a gente ainda não tem segurança para DOAC para gestante nenhum. A gente vai falar um pouquinho disso mais na semana que vem. Então, essa aqui é uma revisão sistemática dos estudos que mostraram, aí tem aspirina versus placebo, heparina e aspirina versus aspirina. Então, esse aqui é a meta-análise mostrando isso daqui, tanto heparina e aspirina quanto heparina de baixo peso e aspirina, que mostrou benefício de desfecho, principalmente no grupo de heparina associada à aspirina versus só aspirina. Então, é desse grupo que a gente vê que teve uma diferença de desfecho significativo e com isso, a gente usar a dupla a antiagregação mais anticoagulação nas pacientes com SAF. A gente viu que não teve benefício de prednisona em todos os pacientes, nem de imunoglobulina. Esses estudos todos ultrapassaram a linha do 1 e a gente não teve benefício disso para gestante. A gente pode até conversar um outro dia sobre a SAF catastrófica. A SAF catastrófica trip positivo, a gente vai fazer pulso de corticoide sim, vai usar a imunoglobulina, mas são outros quadros, não os quadros clássicos. Então, juntando aquilo que a gente conversou sobre SAF. Se a gente teve a gestante já teve uma trombose vascular, tanto arterial quanto venosa, a gente vai manter heparina de baixo peso molecular terapêutico associado a AS. Então, baseado naquele estudo que a gente viu ali atrás, a gente vai ter que manter durante toda a gestação heparina de baixo peso terapêutica e AS. No paciente cujo evento obstétrico é um ou mais eventos acima de 10 semanas de idade gestacional, ou mais de 3 eventos com menos de 10 semanas de idade gestacional, que foi o fator inclusor daquele estudo que eu mostrei, a gente faria heparina de baixo peso profilática e AS. Nas pacientes cujo evento obstétrico prévio tinha sido um ou mais eventos acima de 34 semanas com evidência de insuficiência placentária, a gente faria só o AS. Nessa paciente não tem benefício de heparina de baixo peso nos estudos. No paciente que só tem evidência laboratorial, que nunca teve evento clínico, a gente não tem, na verdade, nenhum diagnóstico de SAF. Então, se a gente nunca teve evento clínico, ele nunca teve um abortamento, nunca teve uma trombose, e a gente encontra nesse paciente uma persistência dos anticorpos, a gente vai manter durante a gestação apenas o AS. Bom? Então, acho que é isso para a gente tentar resumir. Se vocês apontarem o celular para esse QR Code aqui, vai abrir um link do Drive, que aí tem a aula em PDF lá e tem os artigos todos que eu usei para falar, para quem quiser dar uma lida para a gente poder discutir na próxima aula também. E agora a gente vai abrir para discussão, que talvez a gente vai conseguir contribuir com algumas coisas também.